mudar num instante. Um telefonema no meio da noite, uma consulta ao médico, uma carta, uma curva numa noite chuvosa e toda a sua vida muda. Você sai de um encontro como este e está indo para sua casa. Você não vê a placa de pare e outro carro passa pela placa e bate no seu carro. Você fica paraplégico para o resto da vida. A vida pode mudar muito rápido. Nabucodonosor estava muito bem no seu palácio, desligado de Deus, separado de Deus, sem interesse em Deus. Mas uma noite, Deus se manifestou. As Escrituras dizem, no verso 5, tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expeli um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Como você é bobo, Nabucodonosor, me desculpe. Nabucodonosor, acorde! Nós já vimos essas pessoas antes, os astrólogos, os magos, os feiticeiros, nós já os vimos antes. E onde foi? Qual foi o capítulo que nós falamos sobre eles? Capítulo 2. E eles vieram, e o rei teve um sonho. Foi Nabucodonosor quem teve um sonho, não foi? E ele chamou os astrólogos e disse a eles, olhem para as estrelas e me falem sobre o futuro. Desculpe, Nabucodonosor, não sabemos. Então, ele disse aos feiticeiros e aos médiuns, façam seus encantamentos mediúnicos e digam-me o que eu sonhei no capítulo 2. E eles responderam, não podemos. Então disse aos mágicos, ok, derramem óleo na água e leiam os desenhos. Cortem o fígado do boi ao meio. O que eu sonhei, qual o significado, desculpe, mas não sabemos. Agora olhe, Nabucodonosor. Se eles não conseguiram no capítulo 2, por que então você manda chamá-los no capítulo 4? Será que você não tem bom senso? Às vezes somos muito tolos, não é? Muito tolos. Olha o que diz no verso 8. Por fim se apresentou Daniel. Aqui diz por fim. Você, às vezes, tem a síndrome de Nabucodonosor? Você se preocupa, seu estômago está enjoado, você está cheio de ansiedade e você faz tudo o que pode para resolver o seu problema. Você corre para cá, corre para lá, vai para o telefone, liga para um e para outro e para outro e para outro. E por último, você se ajoelha e ora. Eu acredito que às vezes todos nós temos a síndrome de Nabucodonosor. Eu sei que eu tenho, assim como você também. Na síndrome de Nabucodonosor, Daniel entrou por último. Oh, que o céu possa nos ajudar a primeiro ajoelhar-nos e buscarmos a Deus. O que você diz? Aprender que existe um Deus no céu que anseia resolver os problemas do nosso coração. Então Daniel entra e Beltesazar diz, eu sonhei. E aqui, ou melhor, Nabucodonosor diz, eu sonhei. E aqui está o sonho da grande árvore. E enquanto eu olhava para aquela grande árvore, no começo era pequena, e a árvore foi crescendo, crescendo e crescendo. Então um ser celestial pronuncia julgamento sobre a árvore. E alguém corta a árvore cai no chão, e fica apenas o tronco com as raízes. Você pode ler aqui nas Escrituras. Vamos ver o verso 10 de Daniel, capítulo 4. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia sustento para todos. Verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, e dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos. Vamos para o verso 15. Mas a cepa com raízes, deixai na terra. Verso 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Nabucodonosor diz, Daniel, esta é a natureza do meu sonho. Qual é a importância? O que significa Daniel 4, verso 17? Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que
Agora, o que a fim de que significa? Alguém sabe o que significa a fim de que? Isto com um propósito, isto mesmo, de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Então, qualquer que seja o significado deste sonho, o sonho é para revelar que Deus governa, que Deus é rei. Agora, em Daniel capítulo 1, vimos o Deus que pegou a derrota da vida de Daniel quando ele foi cativo e o transformou em vitória. Em Daniel capítulo 1, ele é o Deus para ser exaltado, porque ele pega a nossa vida quebrantada, nossos sonhos despedaçados e esperanças frustradas e as transforma em vitória. Em Daniel capítulo 2, naquele grande sonho da imagem do segundo capítulo, nós vimos um Deus que revela o futuro. E vimos que podemos confiar seguramente nele porque podemos colocar nosso futuro em suas mãos. No capítulo 2, ele é revelador. No capítulo 3, vimos o Deus que é o Salvador. O Deus que é o Redentor. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. E Cristo entrou lá e livrou a todos da morte. Então, nas chamas de nossa vida, quando não existe esperança, ele é o nosso Salvador. Quando chegamos no fim da estrada e não há mais para onde ir, existe uma saída, ele é o Salvador. E no capítulo 4, ele é o rei, porque, de acordo com Daniel capítulo 4, 17, o propósito do sonho é revelar Deus como verdadeiro rei do universo. Então, em Daniel 1, ele é o Deus que transforma, derrota em vitória. Em Daniel 2, ele é o Deus que revela o futuro. Em Daniel 3, ele é o Deus que redime todo o seu povo. Em Daniel 4, ele é o poderoso rei que reina. Você percebeu como os capítulos 2, 3 e 4 se completam? No capítulo 2, ele é o revelador. No capítulo 3, ele é o redentor. No capítulo 4, ele é o soberano. No capítulo 2, ele é o profeta. No capítulo 3, ele é o sacerdote. No capítulo 4, ele é o grande rei. Quando estudamos o capítulo 4, Deus revela a si mesmo digno de ser louvado, porque ele é o rei do universo e ele deseja ser o rei do nosso coração. Nabucodonosor estava no seu palácio e não havia reconhecido o Deus do universo como o rei do seu coração. Como resultado, Deus lhe enviou um aviso. Uma noite ele teve o sonho da grande árvore. A árvore crescia, as aves do céu faziam moradas nos seus ramos. Os animais do campo achavam sombra. E enquanto a árvore crescia, um decreto veio do céu. E aquele decreto dizia: derrubai a árvore. E a árvore foi derrubada, ela caiu. Somente o tronco permaneceu. Cadeias de bronze e ferro. Não esqueça, cadeias de bronze e ferro. Voltaremos mais tarde. Agora, se você fosse Nabucodonosor e se Daniel tivesse anos antes interpretado o sonho da grande imagem do capítulo 2, o que você pediria a Daniel no capítulo 4? Você diria: Daniel, por favor, interprete o sonho para mim. Daniel, capítulo 4, verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, ou Daniel, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, o Daniel, e disse: meu senhor, o Senhor seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Preste atenção neste verso. Daniel não disse: Nabucodonosor, vou me vingar de você agora! Olha, Nabucodonosor, você destruiu a minha cidade, Jerusalém. Você me levou cativo, fez o que quis. Você está tendo o que merece. Seu reino está caindo. Aleluia! Louvem ao Senhor, batam palmas. O rei pagão vai cair como a cidade de Jerusalém. Daniel sabia que ele nunca influenciaria seus inimigos, a não ser amando-os. Daniel é um exemplo extraordinário de que alguém em cativeiro, maltratado e injustiçado, não se torna amargo e sim melhor. Daniel foi levado de sua terra natal quando tinha 17 anos. Nunca mais viu seu pai, nunca mais viu a sua mãe, nunca mais poderia se casar com a mulher de seus sonhos. E aqui, num reino